tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós falaremos sobre o reino planta, né? O reino das plantas, tudo bem? Vamos trabalhar aí esses 4 grupos principais aí dos vegetais: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Tudo bem? Pessoal, a provável filogenia, ou seja, a provável história evolutiva dos principais grupos vegetais, né? Nós temos aqui nessa versão simplificada, tudo bem? Dessa classificação. E aqui nós temos um cladograma, tá? Mostrando justamente isso. Então, nós temos aqui inicialmente as algas verdes primitivas, que provavelmente foram os grupos que deram origem aí aos vegetais, tá? As plantas. Seguindo essa história evolutiva, nós tivemos aqui o aparecimento, né, o surgimento das chamadas embriófitas, ou seja, as plantas com embriões protegidos, tá? Isso aí fez com que, por exemplo, as algas não ficassem mais no reino planta, né? Uma vez elas fizeram parte do reino das plantas, hoje elas fazem parte do reino protista, tá? Por quê? Porque apareceu essa característica aqui e as algas não possuem essa característica que é ter os seus embriões protegidos, tudo bem? Quem tem? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? Seguindo na história evolutiva, né? Chegando aqui, surgiu as traqueófitas, tá? Ou seja, as plantas com vasos condutores de seiva. Quem são essas plantas? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Que vasos condutores de seiva são esses? O xilema e o floema. Então, quem ficou para trás, no caso aqui as briófitas, não possuem vasos condutores de seiva. Logo, elas são chamadas de atraqueófitas ou avasculares, né? E quem possui os vasos condutores são chamadas de traqueófitas ou vasculares. Tudo bem? Pois bem, as pteridófitas e as briófitas, elas fazem parte de um grupo chamado de criptógamas, tá? Isso tudo dentro aí da classificação, depois nós vamos ver isso aí direitinho por quê, tá? Só adiantando aqui, assim como as gimnospermas e as angiospermas fazem parte das chamadas espermatófitas. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo, então, a história evolutiva, surgiu aqui as espermatófitas, tá? Que são as plantas com sementes, tá? Então, são chamadas de espermatófitas porque possuem sementes. Logo, pteridófitas e briófitas não possuem sementes, tá? Então, criptógamas, tá? São briófitas e pteridófitas, e espermatófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? Ora, surgiu aqui o grão de pólen, tá? Também o grão de pólen surgiu nesse período. E o grão de pólen deu a independência da água para a reprodução das gimnospermas e das angiospermas, tá? Por isso, pteridófitas e briófitas que não possuem esse grão de pólen, eles dependem da água para a reprodução, certo? Seguindo, nós tivemos aqui o surgimento de flores e frutos. Quem é que tem? Só as angiospermas. Então, quem ficou para trás não possuem flores nem frutos, ok? Então, um esqueminha aqui nesse cladograma mostrando resumidamente, bem resumida, a filogenia, ou a provável filogenia dos principais grupos vegetais. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais características do reino planta, tá? Então, são organismos autótrofos fotossintetizantes, né? Vão produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Por isso, possuem aí clorofila, né? Clorofila do tipo A e B, tá? Essa clorofila é presente nas organelas chamadas de cloroplastos, tudo bem? São organismos eucariontes, né? Possuem células eucarióticas, né? Sabemos muito bem disso, porque os únicos organismos que são procariontes, né, são as bactérias, as arqueias, as cianobactérias. Todos os outros seres vivos são eucariontes, tá? São multicelulares, e aí a gente vai fazer uma diferenciação nessa característica aqui de multicelular, né? Por quê? Porque nós temos uma pequena diferenciação. Aqui está sendo colocado como sendo sinônimo de pluricelular, tá? Pluricelular e multicelular tem uma pequena diferença, que é o quê? O multicelular, eles não possuem tecidos verdadeiros, tá?
e os pluricelulares possuem tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros ou tecidos diferenciados. Tudo bem? Então, nós temos aí essa diferença. Às vezes causa um pouquinho de confusão, tá? Então, a gente vai ver aí que no grupo das plantas, né, as briófitas são multicelulares, por exemplo, né? A pteridófitas, gimnospermas e angiospermas já são pluricelulares, tá bom? Mas não precisa esquentar muito a cabeça com isso, não. Tranquilo? Parede celular com celulose, né, ou dicelulose, tá? É uma outra característica. Presença de amido, né? O amido aí como uma reserva energética. E o ciclo de vida chamado aplonte-diplonte. Também vamos ver em detalhes daí, tudo bem? Além de terem embriões protegidos, que nós já vimos aí, né? Que são as embriófitas chamadas. Tranquilo? Belezinha, então? Ok, vamos lá para o primeiro grupo, o grupo das briófitas, tá? Então, embora não tenha um valor taxonômico, né, englobaremos no grupo das briófitas aí os chamados musgos, as hepáticas e os antóceros, né, que são mais conhecidos aí popularmente, tá? Então, as briófitas são vegetais de pequeno porte, né, que ainda necessitam de água ou do meio úmido para a reprodução, tá? E a gente vai ver por que disso daí, tranquilo? Podem ser encontrados em pântanos e até aderidos em substratos úmidos, né? Como troncos, como a gente está vendo aqui no caule dessa árvore aqui, né? Do tipo tronco, né? Em solos, em muros, em rochas, como a gente está verificando aqui também, tá bom? Então, como características gerais das briófitas, nós já temos aí, elas são avasculares, né? Então, não possuem vasos condutores de seiva, né? São avasculares ou atraqueófitas, tudo bem? Não apresentam tecidos verdadeiros, olha aí, né? Não apresentam esses tecidos verdadeiros, né? Então, logo, multicelulares. Tá? O transporte de água, já que elas não, e nutrientes, né? Já que não tem aí os vasos condutores para fazer esse transporte, tá? Então, o transporte de água e nutrientes vai ocorrer de célula a célula, né? Por difusão e osmose, beleza? Tranquilão? E ausência de sementes, ausência de flores, ausência de frutos. Belezinha, então? Tranquilo? A fase gametofítica, ela é mais duradoura que a fase esporofítica, tá? Então, tem duas fases aí, tá? E a gente vai verificar agora que fases são essas, né? Gametofítica, já dá para a gente imaginar, né? Produção de gametas, né? A esporofítica, também já dá para imaginar, a produção de esporos, né? Então, tem essa diferenciação. Tranquilo? Vamos dar uma olhada, então. Olha lá. Organização corporal de um musgo comum, tá? Então, vamos pegar o musgo aqui como um exemplo de briófita, tá? Lembrando que tem aí os antóceros, né? Como a gente viu aí, as hepáticas, mas vamos ficar aqui com o musgo, né, desse exemplo, tá? E já mostrando as duas fases de vida, tá? Essa primeira fase, chamada de esporófito, é uma fase diploide, tá? Então, as células são diploides, tudo bem? É uma fase efêmera, né? Ou seja, é uma fase mais rápida, como se fosse uma fase de transição, não passa o tempo todo da vida da planta, né? Essa fase aparecendo, tudo bem? Então, por isso, chamada de fase efêmera aqui, tá? O indivíduo é desprovido de clorofila, tá? Que se desenvolve a partir do embrião, ele vai se desenvolver aqui, ó, a partir do embrião que está contido numa estrutura chamada de arquegônio, tá? Do gametófito feminino, dessa partezinha verde, tá? Então, o arquegônio vai dar origem aqui a essa fase aqui, que é o chamado esporófito, né? A esse esporófito, tudo bem? Tranquilo? Então, contém filamentos que sugam nutrientes do gametófito, tá? Então, como ele não tem aí clorofila, ele vai ter que se manter a partir do gametófito aí, tá? Então, tem alguns filamentos vindo aí que vai manter aí, vai estar nutrindo esse esporófito, tá bom? Então, apresenta uma seta, né? Uma seta que segura essa cápsulazinha aqui, ó, a cápsula, que tem uma espécie de uma tampa aqui, que é chamada de caliptra, tá? Essa cápsula, ela a gente pode chamar também de esporange, ou seja, é uma estrutura que produz esporos, né? Esporange, produz esporos, tá? Vai produzir esporos por meiose. Logo, as células que são do esporófito são diploides
mas quando o esporângio vai produzir os esporos, sofre meiose, né? E os esporos serão o quê? Serão haploides, né? Serão haploides, tudo bem? Já o gametófito, né, que é a fase duradoura, a fasezinha verde aqui, né, logo a gente sabe que tem clorofila e tudo mais, é a fase que a gente mais vai ver esse vegetal, tá? Mais desenvolvida da briófita aí, apresenta aí primórdios, né, imitação de raízes chamadas de rizóides, tá? Apresenta também uma imitação aí de um caule chamada de cauloide, tá? Então por isso sempre essas terminações, né, que são imitações de raiz, imitações de caule, tá? E os filóides, né, que são imitações aí de folhas, né? Não fazem as mesmas funções e tal, mas imitam ali, tá certo? Então, filóides ou foilóides, às vezes você pode encontrar esse termo também, tá? Então, os filóides apresentam células aí com cloroplastos, né? Que é o local aí onde vai ocorrer a fotossíntese. Os rizóides vai ter a função aí de sustentação, tá? A absorção de água e sais minerais vai ocorrer através da superfície do corpo e não aí pelas raízes em si, é sustentação, basicamente é essa função, tá? Dos rizóides, tá bom? E a gente sabe que como não tem o transporte de água e nutrientes aí, né, da seiva, porque não possuem vasos condutores, esse transporte será feito de célula a célula, né, através da difusão e da osmose. Tudo bem? Então, o gametófito ele vai brotar a partir de esporos que são liberados, né? A partir de esporos que são liberados nessa estrutura, depois a gente vai ver todo esse processo de reprodução, tá? E as briófitas, no caso aqui, dos musgos, como nós estamos vendo, eles têm sexos separados, tá? Então, vai ter a plantinha que é feminina, vai ter a plantinha que é masculina, né? Então, quando isso acontece, né, que possuem sexos separados, nós dizemos que os indivíduos são dioicos, tá? Já quando os indivíduos têm os dois órgãos reprodutores, né? O mesmo indivíduo com os dois órgãos reprodutores, nós chamamos de monóico, tá? Ou hermafrodita, mais popularmente falando. Tranquilo? Tudo bem, então? Vamos lá. Bom, então ela tem um ciclo de vida aplonto-diplonte, dá uma olhadinha nisso aqui, né? O ciclo de vida aplonto-diplonte das briófitas, tá? Então, assim como ocorre em todas as plantas, as briófitas apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, né? Fica alternando as gerações, denominado um ciclo aplonte-diplonte ou haplodiplobionte, tá? Pode ser chamado assim, haplodiplobionte, tá? Ou seja, tem um período que vai ser haploide, tem células haploides, e um período de células diploides, tá? Então, fica alternando essas gerações, tudo bem? Então, a fase de gametófito, como a gente está vendo aqui, ó, o gametófito, nesse caso aqui, masculino, e o gametófito, nesse caso aqui, feminino, tá? Elas são haploides, tá? Tudo bem? Então, a fase de gametófito é haploide, produz o quê? Gametas por mitose. Gametófito produz gametas, tudo bem? Tranquilo, né? Nos gametângios, ou seja, vão ser as estruturas que vão produzir esses gametas, né? Então, nos gametângios, né, que são os anterídeos, aqui no masculino, tá aqui ele aqui, ó, em azul, é o anterídeo, vai produzir os gametas masculinos, tá? E o arquegônio aqui, ó, aqui em rosa, né, o arquegônio, que é o gametângio feminino. Tudo bem? O anterídeo aqui, tá? Que é o masculino, ele vai produzir o quê? Gametas masculinos. Quais são os gametas masculinos? Chamados de anterozoides, tá? São anterozoides flagelados, são os gametas masculinos. Assim como o espermatozoide tem o seu flagelozinho, né? Que serve para locomoção, os anterozoides também são flagelados, tudo bem? E o arquegônio, né, vai produzir, que é o gametângio feminino, né, chamado de arquegônio, vai produzir quem? A oosfera. A oosfera é o gameta feminino, né? No caso das mulheres, a gente chama de óvulo, aqui é a oosfera. Tudo bem? Então, através da água, os anterozoides vão se deslocar em direção à oosfera, né? Após a fecundação, vai formar o arquegônio, no arquegônio, né, um zigoto diploide, né? Célula haploide com célula haploide, né? Anterozoide com a oosfera, N mais N, surge o indivíduo 2N, tá?
vamos iniciar esse processo aqui, tá? Aqui está separado, mas na vida real, as plantinhas ficam todas juntinhas, né? Tanto que forma ali uma espécie de um tapetinho, né? Uma grama, né? Beleza? Então, vamos lá. Olha lá. Aqui é o anterídeo, né? E aqui o arquegônio, tá? Então tá aqui, ó. Aqui o arquegônio, aqui o anterídeo. Produzindo quem? Os anterosóides. Ó, lá vem ele, os anterosóidezinhos. Tá certo? Ó, lá vão os anterosóides. Lá vem ele, ó, para fecundar quem? A oosfera aqui, ó. Tá? O processo acontecendo, fecundou, você tem quem? N mais N, o indivíduo 2N, ó, o zigoto. Tá? Esse zigoto vai se desenvolver, tá? Aí, ó, correndo mitoses e origina quem? O embrião. Beleza? O embrião. Tranquilão? E esse embrião que vai estar aqui, ó, lembrando que aqui é o arquegônio é o gametângio feminino, ele vai estar aqui, vai se desenvolver. Quem é que vai surgir daqui, galera? Vai surgir daqui nada mais, nada menos que o esporófito, tá? Que vai estar nessa região aqui, ó, o esporófito que a gente viu na imagem anterior. Tudo bem, galera? Deu para entender isso aí? Uma boa? Show, né? Belezinha. Vamos lá, então. Olha lá. Então, verificando mais uma vez, né? O esporófito, né? Ele é diploide, ele nasce a partir do embrião contido no arquegônio, né? Do gametófito feminino. Então, tá aqui o gametófito feminino, tá? Aqui vai ter o arquegôniozinho. O que é um arquegônio? O arquegônio é o gametângio, vai produzir o gameta feminino, que no caso aqui é a oosfera, né? Quando ele é fecundado, né? Essa oosfera ela é fecundada pelo anterosóide, vai surgir quem aqui? Vai surgir o esporófito, né? Então, vamos ver aqui, iniciar todo o processo, ó, surgiu o esporófito, já houve a fecundação, né? Que a gente viu na imagem anterior, tá aqui o esporófito, o diploide, tá? Abriu aqui a cápsula, ó, o esporângio produz quem? O esporângio, esporos, né? Por meiose, ó, aqui no zoom, tá? Lá vai a produção acontecendo de esporos, ó, a liberação dos esporos, ó, os esporos, tá? Condições adequadas aí, esses esporos vão cair, né? Serão liberados, tá? Os esporozinhos, que são haploides, vão germinar. Quando ele germina, né? Por mitose, surge quem? Surge um gametófito. Beleza? Outro gametófito formadozinho aí, tá? E esse gametófito, tá? A gente vai ter sexos separados, um masculino e feminino, tá? Quando houver o processo de fecundação, o ciclo vai ocorrer mais uma vez. Por isso que a gente falou alternância de gerações, né? Você vai ter a fase que é haploide, né? A fase que é haploide e a fase que é diploide. Por isso o ciclo haplonte-diplonte ou haplodiplobionte. Legal? Belezinha? Tranquilo. Vamos lá. Só um esquema aqui, né? Ciclo haplonte-diplonte, né? Das briófitas, tá bom? Gametófito masculino, beleza? Quem é? O anterídeo. Por mitose vai dar origem a quem? Ao anterosóide, que é o gameta masculino. Legal? Gametófito feminino, quem é? O arquegônio. Por mitose vai dar origem a quem? A oosfera. A oosfera é o quê? O gameta feminino. Legal? Lá vem a oosfera, o anterosóide, na verdade vem o anterosóide, né? Em encontro da oosfera. Fecunda, dá origem a quem? O zigoto. O zigoto diploide se desenvolve no embrião, legal? Vai dar origem a quem? Ao esporófito, que é diploide, certo? Esse esporófito vai ter lá a sua cápsula, né? Que é um esporângio, e produz os esporos e o ciclo continua. Belezinha? Por isso, aplonte, diplonte, o nome do ciclo aí. Tá bom? Legal? Vamos lá, então, para a gente ir fechando. Um esquema geral do ciclo de um musgo aqui, né? De uma briófita, tá? Então, esqueminha geral aqui, que a gente pode dar uma olhadinha. Olha só, gametófito femininozinho aqui, ó. Gametófitozinho feminino, tá? Gametófitozinho feminino aqui, ó. Belezinha? Aqui, ó, gametófito masculino, ó. Beleza? Gametófito masculino, gametófito feminino. Olha só, esse rapazinho aqui tem quem? O seu anterídeo. O anterídeo é o quê, pessoal? É o gametângio. O gametângio produz o quê? Gameta, né? Nesse caso aqui, gameta masculino, né? Gameta masculino, anterosóide. Lá vem ele, ó, aqui em azulzinho, ó, lá vem ele, ó. Fecundar quem? Vai fecundar a oosfera, não é isso?
que está no gametófito feminino, beleza? Quem é o gametófito feminino aqui? O gametângio feminino aqui, né? É o arquegônio, tá aqui ele, ó, no zoom aqui, ó, o arquegônio, tá? Belezinha? Vem, tô fazendo todo o resumo, tá? Fazendo todo o resumo aqui, vai aparecer para você fazendo resumo. Lá vem, ó, o anterozoide, lá vem ele aqui, ó, vai fecundar aqui a oosfera, certo? Fecunda a oosfera aí, ó, belezinha? Uma vez ele fecundando a oosfera, o que vai acontecer? N mais N, né, pessoal? Olha, acontece aqui o desenvolvimento após a fecundação, o zigoto que é diploide, certo? Lembrando que esse arquegônio está aqui, ó, nessa região, tá? Olha o embrião se desenvolvendo, ó. O embrião se desenvolve, vai dar origem a quem? O esporófito aqui, ó. Aqui, ó, o esporófitozinho. O esporófito que é diploide, legal? Esporófito que é diploide. Show de bola? Lá vem, ó. No esporófito, o que a gente vai ter aqui acontecendo, ó? Na cápsula, acontece a meiose, tá? Para a produção de quê? De esporos. E aí os esporos vão ser liberados, vão cair aí no ambiente e vão germinar. Ó. Essa fase aqui é chamada de prótons, tá? Prótons, tá? Então ele está se desenvolvendo, ó. E aí eles já estão germinando e vão se desenvolver, produzindo aí tanto gametófitos femininos quanto gametófitos masculinos. E o ciclo continua. Beleza? Então, essa fase aqui, o esporófito, a gente só vai ver, né, o processo de reprodução. Por isso que a gente não vê todo o tempo. O que a gente vai ver todo o tempo é o quê? O gametófito. Quando eles se reproduzem, que é a fecundação, aí sim aparece o esporófito, tá? E, imediatamente, ele já vai estar fazendo a sua produção de esporos para dar continuidade na vida desses organismos. Tudo bem, pessoal? É isso daí, vamos parar hoje aqui com as briófitas e aí na próxima aula a gente continua com as pteridófitas, ok? Então, valeu, um forte abraço, espero vocês na próxima. Tchau, tchau, valeu!